Digamos que você quer um PC para trabalho, mas não quer ficar dando upgrade em fonte e muito menos ficar dando upgrade em gabinete. Então você quer o máximo de eficiência, nada desses projetos mais espalhafatosos das placas de videogamers e seus tamanhos que andam cada vez maiores. Se é isso que você está procurando, acho que o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Galera, antes de a gente continuar com o vídeo, este conteúdo tem o apoio da GVGmol. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 ou Windows 11, ou também está de olho aí na suíte do Office, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. E se você quiser economizar ainda mais, você pode usar o nosso cupom, o AR25. E com ele você vai conseguir ofertas como, por exemplo, o Windows 10 Pro, uma chave vitalícia, por R$ 79,00. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo. Você paga R$ 72,00 usando o cupom AR25. Lembrando que você tem um upgrade gratuito para o Windows 11 nessas cópias. Se você está de olho no pacote do Office, o Office 2021, uma chave vitalícia, com o nosso cupom sai por R$ 264,00. E também vai encontrar versões como, por exemplo, o Office 2019, que você consegue por R$ 239,00. E o Office 2016 também está disponível. Você paga R$ 136,00, sempre usando o cupom AR25. Você faz a aquisição desses produtos e através do seu e-mail vem uma chave. Aí basta você abrir qual é o programa que você quer habilitar, se é o Office, ou por exemplo, se você quiser ativar o Windows, você coloca essa chave e passa a ter o seu produto validado. E nós agradecemos a GVGmol pelo apoio na produção de conteúdo aqui no Adrenaline. Após a nossa análise das Radeon Pro AW7900 e a W7800, a AMD Brasil fez o envio de seus mais novos lançamentos da linha de placas profissionais, as Radeon Pro W7600 e W7500. Esses são os novos modelos de entrada para quem quer uma placa de vídeo capaz de acelerar via chip gráfico os seus trabalhos. Com certeza, a primeira coisa que chama atenção nessas placas é do seu perfil bastante fino. Então, tanto a W7600 quanto a W7500 são placas do tipo single slot, vão usar apenas um slot na sua placa-mãe e também somente o espaço de um slot. E as necessidades de energia também são bem baixas, então a W7600 usa apenas um conector de 6 pinos e a W7500 ela não vai usar nem isso, então ela tira toda a energia que ela precisa dos 75 watts que o próprio slot PCI Express pode oferecer. Isso reduz bastante os requisitos que você precisa de fonte e também de gabinete para conseguir montar a sua workstation com algum desses produtos, já que, inclusive, elas usam a dissipação via blower aqui na parte da ponta, então até o calor que ela está gerando não vai ser projetado para dentro do seu gabinete, vai ser projetado para fora dele, aqui pela parte de trás onde ficam os conectores de energia. Então até para o arrefecimento do sistema, essas placas facilitam bastante a montagem de um computador para trabalho. Essas placas trazem as mesmas tecnologias presentes nos modelos Radeon Pro topo de linha, como a W7900 e a W7800, que inclusive as duas também têm análise aqui no canal. Elas mantêm o mesmo conjunto de tecnologias que vieram junto com a microarquitetura RDNA 3, mas é óbvio, as diferenças principais são que elas têm as estruturas dimensionadas bastante para baixo. Ao invés das 96 unidades ou 70 unidades computacionais, que está presente nos modelos topo de linha, nós temos a W7600 com 32 unidades computacionais e a W7500 com um total de 28 Compute Units. Claro que também temos uma redução sensível no preço que vai acompanhar o corte que acontece na quantidade de estruturas disponíveis nesses modelos. O foco desses produtos é fazer frente à NVIDIA no segmento profissional de entrada intermediário, com a W7600 se tornando uma opção competitiva versus a A2000 e a W7500 vai fazer frente com o modelo T1000, duas placas da NVIDIA que são baseadas em microarquiteturas Ampere e Turing e ainda estão bastante presentes no mercado. Para os nossos testes, mais uma vez vamos incluir algumas placas de vídeo gamers relevantes para a gente fazer o comparativo, até para a galera entender as diferenças entre uma linha Radeon e a linha Radeon Pro. Infelizmente, a AMD Brasil já recolheu a nossa unidade de testes da Radeon RX 7600. Ela seria o modelo ideal para colocar nesses gráficos. Infelizmente ela não vai estar aqui disponível, já que ela foi recolhida depois da nossa análise. Ela é feita em RDNA 3, as duas têm a mesma microarquitetura, as duas têm a mesma quantidade de Compute Units, a grande diferença é que uma é do segmento gamer e a outra, no caso a outra aqui, é do segmento corporativo. Então seria interessante ter as duas. Em alguns momentos você vai ter a C7600, principalmente nas baterias de games, a gente tem ainda os resultados dela. Em outros momentos que a gente não tem ela, a gente colocou a RX 6600. Não é exatamente quem nós gostaríamos de comparar aqui, mas dá uma noção aí da performance de uma placa gamer e de uma placa Radeon Pro.
Bom, hora de a gente ver o que essas placas são capazes de fazer na nossa bateria de benchmarks. Então, começando com o SolidWorks, nós temos um resultado pouco favorável para as placas profissionais. Então, as placas gamers entregam uma performance semelhante por um custo bem mais baixo, algo que acontece tanto nos testes em 4K, quanto também na bateria de testes rodada em Full HD. Outro exemplo desse cenário acontece aqui com o teste do Katia. Novamente, as placas gamers desempenham bem parecido com as suas contrapartes profissionais e como as placas gamers são muito mais baratas, faz muito mais sentido você acelerar esses ciclos de trabalho numa GeForce RTX, uma Radeon RX, especificamente nesse teste. Mas há cenários que as coisas são bem diferentes. Então, dando uma olhada no teste do SNX, nós temos um salto de vantagem para as Radeon Pro, com até a W7500 performando melhor do que uma RTX 4090. E aqui nós temos ela custando, consumindo e aquecendo uma fração do que a topo de linha gamer da NVIDIA acaba custando, aquecendo e consumindo. A W7500 performa 3 vezes menos que uma W7800, mas é bom lembrar também que ela custa 6 vezes menos, mostrando que nós temos um forte apelo aqui de custo versus benefício em favor dessas placas intermediárias. É bom também perceber a excelente performance da Radeon RX 7900 XTX nesse teste, então nós temos as placas gamers AMD saindo muito bem nesse teste em específico. Indo agora para o Medical do SpecView Perf, outro exemplo de cenários onde uma placa profissional faz a diferença. Então a W7600 já performa acima das RTX 4090, por exemplo. Um detalhe importante é que esse posicionamento de performance muda se o teste é feito em 4K. Isso é uma óbvia consequência dos 8 GB de VRAM que nós temos disponível nesses modelos, algo que a 4080, 4090 são modelos que possuem muito mais memória disponível, então eles conseguem performar melhor, mesmo que você suba a resolução, eles não são tão impactados pela falta de memória de vídeo. Em Blender nós temos uma gigantesca e horrível e sangrenta e triste de olhar surra das NVIDIAs para cima das Radeon. E nós estamos falando inclusive das NVIDIA GeForce, você não precisa nem usar a linha profissional para ver isso acontecer. Aqui não chega a ser uma surpresa ver as placas gamers estão indo super bem na renderização em 3D no Blender, já que o Blender é um ciclo de trabalho que tem muitas semelhanças com os games, mas aqui também nós podemos ver a diferença que o motor de renderização de Ray Tracing OptX da NVIDIA faz para esse teste. Então as RTX aceleradas por OptX simplesmente atropelam a performance de todas as Radeon, independente do segmento, independente do produto usado. Mesmo não sendo, obviamente, a função principal dessas placas, a gente rodou alguns benchmarks em games, afinal, tá aqui o Adrenaline. Então vamos dar uma olhada em alguns testes. Começando pelo 3D Mark, nós temos a W7600 tendo uma performance muito parecida com a Radeon RX 7600. Aqui não tem nenhuma surpresa, nós temos essencialmente 32 núcleos, RDNA 3 em ambas as placas, então são inclusive baseadas no mesmo chip, o Navi 33, e elas performam-se praticamente igual. A W7500 fica bem próxima da RX 6600, então uma diferença de uns 15% em favor do modelo gamer. Aqui não é uma surpresa, a 7500 está bastante restrita pela alimentação de energia, já que ela tem só 75 watts disponíveis nesse slot PCI e também uma placa com TDP bem mais baixo. Trocando para o Port Royal, com um teste que envolve Ray Tracing, nós temos um balanço bastante semelhante, com uma placa W7600 e RX 7600 praticamente empatando. A minha surpresa negativa aqui é a W7500, que apesar de ter a microarquitetura RDNA 3, ou seja, ela é mais capaz de rodar Ray Tracing que o RDNA 2, ela não fez frente à RX 6600, não conseguiu performar melhor que ela. Então, qual é a nossa conclusão desses produtos? Parte importante disso é que a gente ainda está engatinhando em testes com placas profissionais. Então, aos poucos a gente está melhorando a nossa bateria de testes, vai ampliando a nossa base de dados, mas ainda é uma coisa que a gente ainda não tem o grau de expertise que a gente tem comparado com o mercado gamer. O que nós temos até agora é que dá para ver o apelo das Radeon Pro, a W7600 e W7500. Elas têm um preço muito inferior aos modelos topo de linha, elas entregam uma performance bem interessante quando a gente compara essa proporção entre quanto elas custam e o quanto elas desempenham comparado com os modelos topo de linha dos produtos Radeon Pro. A evolução sobre a W6600 ela varia. E tem alguns testes em que a gente tem até 40% mais performance na W7600, o que é obviamente um belo de um avanço. Em outros a gente chega a ver as duas placas meio que empatando. Então, no fim, o que acaba sendo o critério é o preço. A W7600 chegou com um preço 10% menor que a sua antecessora, então acaba sendo uma evolução positiva, isso e mais os momentos em que ela entrega mais performance, mas é bom estar ciente que tem alguns momentos em que a W7600 não vai impressionar muito comparado com a performance da placa anterior da linha Radeon Pro. É preciso também cuidar a quantidade de VRAM desses produtos, já que o seu ciclo de trabalho, se nele depender,
for importante a quantidade de VRAM que você tem disponível, você tem uma grande redução nesses dois produtos. Então nós saímos dos 48 GB presentes na topo de linha Radeon Pro para um total de 8 GB. Isso ficou bem evidente na troca de alguns dos modos do teste do Spec View Perf, quando a gente saiu do 1080p e foi para o 4K, era visível o quanto as placas tinham a sua performance bem deteriorada versus as demais placas do comparativo por ter menos VRAM disponível. Como já comentamos aqui, na análise da W7900 e W7800, é bom estar ciente que as placas gamers eventualmente entregam uma performance melhor em alguns ciclos de trabalho, e isso custando sensivelmente menos. O que vocês sempre precisam pôr na conta é outros fatores que são favoráveis para as placas profissionais. Então, por exemplo, uma maior eficiência, são produtos dimensionados para consumir muito menos energia, aquecer menos, também tem requisitos menores de alimentação, de fonte, de gabinete, e também tem uma otimização mais direcionada em softwares, especialmente, óbvio, os softwares profissionais. Elas também são placas desenvolvidas para operar de forma mais constante, então diferente das placas gamers que têm frequências de operação e boosts mais agressivos, elas são feitas para operar em frequências mais estáveis e por períodos mais longos sem apresentar crash e levar o seu trabalho junto. Felizmente, nós ainda não temos uma biblioteca robusta de testes com as concorrentes da NVIDIA, então eu espero que inclusive esse conteúdo acabe incentivando o lado verde da força a disponibilizar uns modelos para testes para a gente conseguir ampliar aí a nossa bateria de comparações e testes no futuro, mas baseado no que a gente já tem aqui, nós vemos que esses dois modelos são sim opções competitivas para fazer frente à Quadro A2000 e também a T1000. São duas placas disponíveis hoje no mercado brasileiro e são ainda bastante presentes. Mas falando na NVIDIA, também é bom ficar de olho na empresa rival. Então, os modelos que nós citamos como os rivais desse lançamento da AMD já tem uns 2 anos de mercado, então eles já tem um tempinho que nós temos aí a A2000 e a T1000 no mercado brasileiro. E a gente está próximo da SIGGRAPH, é uma conferência anual sobre computação gráfica e a NVIDIA já tem uma apresentação marcada com a presença do seu CEO, o Jensen Huang. Então, quem sabe a gente vai ver algumas novidades da linha Quadro, talvez algumas disputem espaço com esses carinhas aqui. Galera, para mais testes, o que inclui, quem sabe, mais produtos da divisão de terno e gravata da linha Radeon, é só vocês assinarem o canal que vocês ficam sabendo quando a gente põe esses caras para ficar girando carrinhos e modelos 3D de motores por longos períodos e depois a gente pega esse número e conta para vocês quanto é que deu. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!